Sou porta-voz, nesta tarde, de uma mensagem dirigida ao Senado Federal pela Associação Comercial do Paraná e pela União Geral dos Trabalhadores, a UGT do Estado do Paraná. A Associação Comercial e a UGT é iniciativa inédita entre empresários e trabalhadores a favor da moralidade e da ética, vem a público manifestar sua posição contrária à aprovação do projeto de lei contra o abuso de autoridade. Da forma como apresentado no Senado, o projeto comprometerá o combate à corrupção, grande anseio da sociedade brasileira, criando bases legais para que se intimide e coloque obstáculos à ação da Justiça ao propor que um magistrado possa ser condenado pela mera interpretação das leis. A intimidação dos agentes da lei, em especial juízes, procuradores e integrantes do aparato da Polícia Judiciária, na visão da Associação Comercial e da UGT, é inaceitável e, mais que isso, uma tentativa de legislar em causa própria, alinhadas ao anseio de milhões de brasileiros. A ACP e a UGT repudiam esta tentativa de preservar a impunidade na gestão pública e de salvar os corruptos da cadeia. Mesmo considerando o fato de que o atual Congresso é formado por dezenas de parlamentares sob investigação, a ACP e a UGT reiteram diante do povo brasileiro a convicção de que o bom senso dos parlamentares falará mais alto que a falsa moral dos detratores da democracia. A sociedade rejeita os ataques desferidos contra a soberania das leis, no momento em que as atividades do setor produtivo são represadas pela crise econômica que produziu recessão e milhões de desempregados. Os trabalhadores querem seus empregos de volta e os empresários necessitam de estabilidade política e que se restabeleça a tão necessária confiança para que voltem a investir nos seus negócios em um ambiente de concórdia e respeito às instituições. Assina Glaucio José Geara, presidente da Associação Comercial do Paraná, e Paulo César Rossi, presidente da UGT Paraná. Eu concedo à senadora Ana Amélia, com prazer, a parte que solicita. Eu quero, senador Álvaro Dias, cumprimentar as duas entidades do seu estado, Paraná, onde a República de Curitiba, assim convencionada a chamar, tem tido um papel extraordinário. Então, por tudo isso, esse comprometimento de duas entidades, uma representante dos empregadores, dos empreendedores, e a outra dos trabalhadores, a UGT. Cumprimentar pela manifestação contrária à lei de abuso de autoridade, se for mantido pelo relator aquelas duas questões, uma relacionada à interpretação que o magistrado der, que pode dar ao ofendido o direito de questionar e até condenar o magistrado, ou o procurador da República, ou o promotor de justiça. E também o artigo 3º, que da mesma forma pode o réu tornar o juiz, ele réu e o réu vítima. É uma inversão da ordem das coisas. E eu queria também dizer, senador Álvaro Dias, que o deputado Francisquini acaba de protocolizar no Supremo Tribunal Federal um mandato de segurança para sustar a tramitação da lei de abuso de autoridade no Senado Federal. Se a Suprema, isso pedindo uma medida cautelar, uma liminar com efeito suspensivo da tramitação. Isso, se for acolhido pela Suprema Corte, vai representar, sim, uma prudência no trato dessa questão que continua suscitando enormes dúvidas de parte não apenas da sociedade, mas de quem está diretamente relacionado ao exercício da lei. Então, eu queria transferir essa informação dentro da lógica dessa manifestação de Vossa Excelência, já que Curitiba agora ganha cada vez mais relevo pela atuação na Operação Lava Jato. E não podemos
que a lei venha representar risco a esta operação, que está notabilizando o Brasil ao mundo, pelo exemplo que, como aconteceu na Itália com as mãos limpas, o Brasil também está fazendo o seu dever de casa em relação à Operação Lava Jato. Ninguém está acima da lei. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Mais uma parte oportuna de Vossa Excelência, que valoriza, sem dúvida, o Senado Federal num momento crucial para a sua credibilidade, quando se joga esse jogo difícil de se recuperar a imagem e conceito, exatamente debatendo e votando, quem sabe amanhã, um projeto que tem antipatia popular. A antipatia popular é de forma absoluta, e eu concedo com satisfação a alguém que fala muito de perto a simpatia popular, que é o senador Magno Malta. Senador Álvaro Dias, eu quero cumprimentá-lo. Vim ouvindo o pronunciamento de Vossa Excelência, aliás, ouvindo do senador Edberg, antes, um jovem tão inteligente que finge não armazenar nada no cérebro, e, para mim, ele é sujeito de mente arguta, absolutamente inteligente, meu amigo, capaz de armazenar muitas informações, mas ele faz discurso nessa tribuna como se estivesse vivendo no país de Alice, ou que durante os 13 anos de Lula viveu no fantástico mundo de Bob. Eu gostaria até de poder aparteá-lo, mas, em não estando, eu farei o meu pronunciamento com base no material que eu ouvi do senador. Mas eu gostaria de cumprimentar Vossa Excelência. Vossa Excelência traz à baila um assunto que está no consciente, no inconsciente, na alma, na boca, nos olhos, nos ouvidos da nação brasileira. Há que se entender que a Lava Jato é patrimônio do Brasil. Essa lei de abuso de autoridade, ela é necessária. Nós não estamos discutindo isso, até porque o abuso de autoridade, ela versa em todos os lugares. Nós temos promotores aí que são os verdadeiros donos do município. Nós temos promotor que fez 10 concursos, não passou. Passou para promotor, chega no município, quem manda é ele, confisca computador, dá esporro em prefeito e abre não sei o que e tal. Mas isso não é regra, é exceção, como no judiciário, como aqui, como na associação comercial, como na OAB, como na igreja, tem abuso de autoridade. O ser humano que chega ao poder, se ele não toma cuidado, ele abusa de onde chegou. Então é para todos, agora é inoportuno, porque nós sabemos que essa lei já poderia ter sido votada ou discutida num outro momento. Esse momento é que ela não cabe. E com tudo que se tentou fazer, de que limpou, de que ouviu instituição, de que ouviu entidade, o artigo 3º, senador Álvaro, resume toda a intenção. Na hora que você criminaliza o entendimento do juiz, num momento como esse, da Lava Jato, do país sendo depurado e passado a limpo, o artigo 3 diz claramente, com todas as letras, o que é que vai se fazer. O que é que vai ocorrer? Amanhã se dará o debate. Quero cumprimentar essas duas entidades do seu Estado, que Vossa Excelência acaba de ler, e diz a senadora Ana Amélia, parabéns mais uma vez, a Curitiba, a República de Curitiba, e eu me somo isso com Vossa Excelência, com o senador Randolfo, senadora Ana Amélia e alguns outros, amanhã, para o enfrentamento desse debate, que era Deus. Ocorra um entendimento, ocorra um milagre, ocorra a sensibilidade no momento mais grave da vida da nação, para que nós não permitamos que essa aberração seja aprovada. Muito obrigado, senador Magno Malta. E nós temos que considerar, inclusive, a questão da constitucionalidade, porque nesta proposta em discussão, há um confronto entre lei ordinária e lei complementar. A lei ordinária não pode se sobrepor à lei complementar, e isso é do conhecimento público. E há aqui um conflito de normas. Esta lei que se propõe aprovar no dia de amanhã é uma lei ordinária que estabelece um confronto visível com a lei orgânica da magistratura de autoria do Supremo Tribunal Federal. E eu concedo a parte, antes do senador Randolph, a senadora Simone Tebet havia solicitado. Então, com prazer,
eu concedo a parte a essa brilhante advogada e senadora Simone Tebet. Obrigada, senador Álvaro Dias. Apenas para parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento. Eu já tive a oportunidade no ano passado, juntamente com alguns colegas, de dizer da intempestividade da apresentação e da aprovação do projeto conhecido como Lei de Abuso de Autoridade pelo Senado Federal. O problema não é nem a essência do projeto em si, mas o fato de não ser oportuno nesse momento, diante da Operação Lava Jato, diante da situação já estampada pela mídia, de que esse projeto pode ter algum cheiro, algum vício de tentativa de aprovar a Operação Lava Jato. Na política, mais valem as versões do que o fato. Ainda que a lei do abuso de autoridade que esteja tramitando no Congresso tenha evoluído, tenha melhorado, alguns dispositivos do projeto do senador Randolph foram aproveitados, na realidade, os dois itens essenciais para resguardar o exercício funcional da magistratura e do Ministério Público continuam ali impedindo o avanço e até aprovação por esta Casa. No artigo 1º, o parágrafo 2º do artigo 1º ainda cria uma dúvida quanto ao crime de hermenêutica, quando o relator, com toda a boa intenção, colocou a palavra razoável. Este termo é extremamente subjetivo. Diante da subjetividade e da revisão em segundo grau de uma decisão do juiz de primeira instância, pode ensejar aquele que se sente ofendido a tentativa desse ofendido e acusado de tentar criminalizar a interpretação do juiz de primeira instância, ou seja, se restringe o exercício sagrado do magistrado de fazer aquilo que ele tem a obrigação de fazer, que é nada mais, nada menos do que interpretar a lei. Por isso eu quero dizer, aproveitando e parabenizando Vossa Excelência, que eu apresentei uma emenda justamente para tirar esse termo razoável justamente para acabar no artigo 1º com crime de hermenêutica lançado pela primeira vez por nosso saudoso jurista Rui Barbosa e relembrado pelo ministro na época do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Fux. Em relação ao artigo 3º, senador Álvaro Dias, nós estamos diante de uma aberração jurídica. Eu conheço muito pouco direito penal. A última vez que vi direito penal foi na época da faculdade, praticamente há mais de 20 anos. Mas me lembro que só existem 3, praticamente, tipos de ação. Ou ela é privada, ou ela é uma ação pública, ou ela é uma ação privada subsidiária pública. Nós estamos criando um monstro jurídico ao permitir que a ação penal privada possa ser concomitante com a ação pública. Isso não existe. Isso tolhe o exercício do Ministério Público, que conforme está estabelecido na Constituição Federal, o verdadeiro titular da maioria das ações penais. Também estou apresentando uma emenda, já apresentei, retornando, pelo menos melhorando, ainda que não seja o ideal, para que a ação seja privada subsidiária pública, embora o ideal seria que a ação fosse pública. Estou apresentando esses esclarecimentos, aproveitando, porque diante da informação que temos que esse projeto possa vir a ser aprovado pelo Senado, que pelo menos ele seja melhorado e nós tenhamos algo um pouco mais defensável, o que não significa que terá o meu voto. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento, junto com o senador Randolph, que são os 2 senadores que têm levantado aí como titulares esta causa da não oportunidade da aprovação desse projeto neste momento. Muito obrigado, senadora Simone Tebet, sempre lúcida e apresentando razões que nos autorizam a afirmar estamos no caminho correto. Eu concedo com satisfação a parte ao senador Randolph Rodrigues. Meu caríssimo senador Álvaro Dias, que temos estado na mesma trincheira em relação a esse debate, eu saúdo não só o vosso pronunciamento, mas também o posicionamento da senadora Simone Tebet. O que nós estaremos, pelo menos está sendo proposto para ser votado amanhã na Comissão de Constituição e Justiça, é o substitutivo do senador Requião. Veja, eu acho, assim, eu comungo da mesma opinião do senhor senador Álvaro Dias e de alguns senadores aqui. A grande questão nesse momento é a conveniência de uma matéria desta natureza. É a conveniência porque há muito, não há dúvida que há muito é necessário o debate de algum projeto de abuso de autoridade. Ocorre
que, nesse momento da história nacional, nesse momento em que é necessário apoiar ações, principalmente do Ministério Público, me parece que é inadequado esse debate. Com qualquer que sejam os projetos, seja o projeto original do senador Renan, seja o nosso substitutivo, que na verdade é o substitutivo apresentado pelo procurador Janot, que nós subscrevemos e encaminhamos para cá, seja esse substitutivo, ou seja, o substitutivo final que irá a voto, que é o substitutivo apresentado pelo senador Roberto Requião. A primeira questão é a inconveniência desse debate. E cada vez, senador Álvaro, nós percebemos que essa poucas coisas têm tido tantos opositores e tantos adversários quanto essa danada dessa Operação Lava Jato. Adversário, oposições à condução aqui no Congresso Nacional, são adversários no Executivo, claramente, e até no Judiciário. Nós percebemos movimentos surgirem para desarticular as ações da operação. Ainda ontem, eu quero felicitar o Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot, que impediu que uma decisão do Conselho Nacional do Ministério Público Federal acabasse prejudicando fortemente a Operação Lava Jato. Então, nesse momento, o Congresso Nacional, o Senado da República, não pode dar um sinal contrário ao que pensa a opinião pública e o que espera a sociedade brasileira. Cumprimento Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Randolfo Rodrigues, e os cumprimentos também pelo relatório competente que apresenta a proposta que extingue o foro privilegiado, matéria que aguarda deliberação, e nós imaginamos que ela estará na pauta assim que superarmos esse impasse desta lei de abuso de autoridade, que conquista um Ibope recorde de mais de 90% da população brasileira contrária à aprovação dessa matéria, e eu concedo a parte com satisfação ao senador Lazier Martins. Eu agradeço, senador Álvaro Dias. Eu estava no gabinete acompanhando o seu pronunciamento, com o qual concordo por inteiro, e tive também a oportunidade de me pronunciar hoje da tribuna por volta das 2h30. E quando Vossa Excelência falou há pouco nessa ampla maioria da sociedade que se manifesta contra essa chamada lei do abuso, contra o abuso, eu consultei o portal E-Cidadania, e o placar nesse momento, senador, é de 263.171 registros contra o projeto e a favor 4.476. Isto equivale a 65 vezes mais de pessoas contra o projeto. Porque um projeto nocivo pode, eventualmente, ter alguns preceitos positivos, mas falha fragorosamente contra a sociedade brasileira nos artigos 1º e o 3º, principalmente, quando fala ali em divergência de interpretação de lei ou avaliação de provas necessariamente razoável e fundamentada. Isto abre uma extraordinária hipótese para o conflito de hermenêutica, para a discussão, porque isso é muito subjetivo. Então, foi por isso também que no dia 19 de abril, no dia do relatório, apresentei uma emenda restringindo ao seguinte preceito: os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada, admitindo ação penal privada subsidiária da pública, nos termos do Código de Processo Penal. Não com autonomia, porque isso aqui cria o absurda hipótese, senador, do bandido voltar-se contra o juiz, quando a sentença não for boa para ele. Então, este dispositivo terceiro, ele vicia de tal maneira que praticamente anula a validade e a intenção desse projeto. Cumprimentos. Obrigado, senador Lazier Martins. Realmente nós temos que respeitar prioridades estabelecidas pela população. E certamente esta matéria não está entre as prioridades eleitas nesse momento pelo povo brasileiro. A prioridade indiscutível é a Operação Lava Jato. E se há
aqueles que imaginam uma proposta dessa natureza venha comprometer o êxito da Operação Lava Jato, evidentemente, já na preliminar, ela deve ser colocada à margem das nossas preocupações. Teremos tempo, depois desse processo de investigação, para debatermos uma... Vou concluir, senhor presidente. Uma moderna legislação sobre abuso de autoridade. O senador Raimundo Lira me solicita uma parte, eu peço permissão ao presidente Eudício Oliveira para conceder, e o faço com grande satisfação, pela importância do senador Raimundo Lira nesta casa. Senhor presidente, senador Eudício Oliveira, senador Álvaro Dias, eu concordo com o que foi dito aqui nessa casa, que é importante um projeto de abuso de autoridade, mas, no momento, ele é inoportuno. Não deveríamos tratar desse assunto exatamente nesse momento. Historicamente, eu já verifiquei, aqui no Congresso Nacional e na política brasileira, projetos que foram aprovados de forma inoportuna, como foi o caso da reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos mantendo seus titulares nos cargos durante o período eleitoral. E qual foi o resultado? Foi uma depredação da quase totalidade dos estados brasileiros e dos municípios, principalmente das grandes cidades, porque o governador era eleito governador. O primeiro dia era o dia de festa, de comemoração. A partir do segundo dia, ele já começava a trabalhar pela reeleição para ter direito a um segundo mandato a qualquer custo. Todos que estão aqui nessa casa, que estão me ouvindo, sabem o que aconteceu no país. Toda essa crise econômica que nós estamos vivendo no momento, todo esse processo avassalador de corrupção, ele teve origem no projeto de reeleição, porque o país não estava pronto politicamente a aprovar o projeto de reeleição. Da mesma forma, eu concordo com Vossa Excelência que não é oportuno, no momento, a aprovação e a discussão do projeto de abuso de autoridade. Muito obrigado, senador Raimundo Lira. Tranquiliza a nossa consciência verificar que alguém com a maturidade política, com a inteligência e o preparo de Vossa Excelência se posiciona exatamente ao lado da aspiração maior do povo brasileiro nesse momento. E eu peço permissão ainda ao presidente para conceder mais uma parte ao senador Ataídes Oliveira, que eu faço com grande satisfação, que tem sido... Senador Alves, nós temos que começar a ordem do dia, são 16h35. Obviamente que eu não vou cortar a palavra do senador Ataídes, vou pedir brevidade nele e seja o último, porque nós temos a ordem do dia para dar início agora. Senador Ataídes, obrigado, senador Álvaro. Esse assunto é de extrema relevância. Sem dúvida nenhuma, esse assunto hoje é o que mais interessa ao nosso povo. Eu acho que hoje não existe nenhum projeto nesta casa de maior relevância, de maior interesse do que esse de abuso de autoridade. Esse abuso de autoridade é um projeto que nós sabemos que interessa a muito poucos políticos no nosso Brasil. Não interessa ao nosso povo. Senador Álvaro, quando eu vim para esta casa, eu imaginei que aqui eu fosse ajudar os meus colegas a criar leis boas para o nosso país, especialmente para o nosso Tocantins. Já assinamos, já aprovei muitas leis interessantes aqui nesta casa, mas muito aquém do que deveria. O senador Raimundo Lira acabou de falar sobre a reeleição. Isso é uma porteira aberta, sim, para a corrupção no nosso país. Nós temos que acabar com a reeleição. Essa reforma política que o povo almeja ao longo dos anos, ela nunca aconteceu aqui no Senado Federal.
Nós temos leis boas, a lei de responsabilidade fiscal, a crimes de responsabilidade, a lei das estatais, a ficha limpa, mas nós precisamos endurecer um pouco mais essas leis para fechar essas portas destes maus gestores, desses maus políticos, senador Álvaro. E eu até fiz uma brincadeira aqui quando Vossa Excelência estava discursando sempre sabidamente. Eu fiz uma brincadeira. No nosso país, nesse nosso querido Brasil, houve uma inversão de valores enorme. O errado ficou certo, a tolice virou ingenuidade, a ética virou esperteza, o acusado virou acusador, o juiz virou, o réu virou juiz, o bandido virou mocinho, a prepotência virou firmeza. Olha que absurdo isto. Isto é a verdade. Esse projeto de abuso de autoridade, se passar aqui nesta casa, eu não sei o que vai acontecer no país. E eu vou dizer mais. O senador, a senadora que botar digital a favor desse projeto, pode pensar em mudar de profissão. Muito obrigado. Muito obrigado, senadora Thaís Oliveira. A manifestação suprapartidária que ouvimos aqui, vários senadores de diversos partidos se manifestando contrariamente a essa proposta, aumenta as nossas esperanças de que é possível, sim, resistir a esta tentativa, rejeitando esse projeto. E eu peço, senhor presidente, eu faria a leitura, mas em respeito à ordem do dia, peço a Vossa Excelência que considere como lido o artigo Independência Judicial e Abuso de Autoridade, escrito por Sérgio Moro e publicado em alguns dos jornais do país no dia de hoje, em que, em determinado momento, traz a palavra de Rui Barbosa, o patrono desta casa. O Rui Barbosa, que afirmou que a criminalização da interpretação do direito, o assim chamado crime de hermenêutica, fará da toga a mais humilde das profissões servis. Portanto, em 1897, já... Para concluir, senhor presidente, já em 1897 havia a condenação ao propósito que hoje se alimenta com a apresentação desse projeto. Nós não podemos retroceder há mais de um século. Muito obrigado, senhor presidente.